alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 56. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje é denotação e conotação. Nós já tivemos uma aula sobre esse assunto, quem não assistiu pode voltar lá às nossas aulas e vocês vão encontrar. E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto e trabalhando um pouquinho mais para ver se ficou bem legal, se ficou registrado aí para vocês, ok? Os objetivos dessa aula são reconhecer o sentido denotativo e conotativo das expressões e diferenciar o sentido denotativo e conotativo dentro dos textos e frases, tá? Pessoal, olhem só a imagem que eu trouxe para vocês. Eu tenho coração, coração, denotação, conotação. O que é isso? Vocês lembram? Que um representa de uma forma e o outro de outra forma? Vamos ver lá. Nessa figura, então, nós temos a representação da palavra coração no sentido literal, ou seja, o que ele realmente é, denotativo. E no sentido figurado, que é uma forma mais criativa de representar essa palavra, coração, que é a forma conotativa. Eu gosto de fazer essa associação, como por exemplo, quando eu vou falar de conotação e denotação, eu gosto de usar essa tabela aqui, que a gente fala assim, ó, que a denotação é o emprego da palavra no sentido próprio, tá? No sentido comum e habitual que ela precisa. E que aqueles que é exatamente o que a gente encontra lá no dicionário. Então eu gosto de lembrar assim, ó, quando eu tenho dúvida de como que essa palavra tá, em qual dos sentidos ela aparece, eu penso assim, ó, denotativo, olha o Dzinho aqui, é de dicionário, sentido real. Então, pensa nisso. O denotativo é igual do dicionário, no sentido real, literal, ok? E o conotativo é o emprego da palavra tomado no sentido figurado, que depende do contexto. Então, quando eu falo em conotativo, o Czinho, eu penso de criatividade. Então, denotativo, dicionário. Conotativo, o Czinho, criatividade. E aí fica mais tranquilo para que eu observe as frases e faça a interpretação delas, tá? Ou até mesmo crie frases usando os dois sentidos diferentes, ok? Aqui nós temos algumas características das palavras no sentido denotativo e conotativo. Então vamos comparar como que elas aparecem. No sentido denotativo, a palavra tem o sentido real. Já no conotativo, tem o sentido figurado ou criativo. No denotativo, permite uma única interpretação. E no conotativo, permite várias interpretações. No denotativo, é igual ao do dicionário. E no conotativo, depende do contexto que aquela palavra se apresenta. No denotativo, o sentido comum a todos. E no conotativo, ele é rico, expressivo, com mais de um sentido. No sentido denotativo, ele é impessoal. Ele é o que ele é. E no conotativo, ele é pessoal. Então, o coração passa a ser o meu coração quebrado, o meu coração está apertado, né? Então, dessa forma, a gente leva o pessoal, a gente coloca sentimentos, enfim. No sentido denotativo, ele é objetivo. Já no sentido conotativo, ele é subjetivo. Vai depender da ideia que eu quero passar, dependendo do contexto que eu estou aplicando. E eu consigo achar palavras no sentido denotativo em textos informativos, como jornalísticos, já as palavras conotativas em textos literários, publicitários, poemas, romances e propagandas.
Então são os vários ambientes, né, e gêneros textuais que eu vou encontrar cada palavra. Então, quando eu vou produzir textos também, eu preciso prestar atenção nisso aqui. Que tipo de texto que eu estou produzindo? Informativo? Eu não posso usar palavras no sentido conotativo. Agora, se eu estou produzindo uma poesia que é rica em criatividade, que eu posso abusar da criatividade, eu posso usar palavras no sentido conotativo, tá? Então, esse cuidado a gente precisa ter, ok? Trouxe para vocês alguns exemplos. Então, como é que as palavras podem aparecer nos dois sentidos e mudar o sentido da nossa frase, tá? Aqui nós temos, o menino saiu correndo. Correndo é a palavra. Sentido real, denotação, correndo, né? Então, beleza. Agora, vamos, o tempo está correndo. O tempo corre? Não, é uma expressão que a gente usa, que o tempo está passando, que a gente está atrasado, que o tempo não está esperando. O tempo não espera ninguém mesmo, né? Mas que ele tá correndo. Não, essa é uma forma criativa de usar o verbo correr, porque o tempo não tem ação. Ele não corre, ele não anda, ele não senta, ele não fala. Então, nós colocamos essa palavra no sentido conotativo. Então, correndo, o menino correndo, sentido real, literal, denotação. E correndo, tempo correndo, não existe. É uma forma que a gente usou de se expressar. Nessa forma aqui, nesse sentido, sentido conotativo, sentido figurado. Tá? Então, para que vocês entendam como que aparecem essas palavras nas frases e como que a gente identifica, tá? Pensa assim, ó, sempre que o sentido ele for muito criativo, ele foi criado, ele não é real, é conotação, tá? Preste atenção nisso. Vamos ver aqui na tirinha o que que tem. Às vezes eu tenho a impressão, né, a mãe falando, que a bateria dele não acaba. E lá atrás o menino maluquinho, né, pulando a toda. O que que isso quer dizer? A palavra bateria. A bateria a gente sabe que é uma pecinha que a gente usa para colocar energia em alguns equipamentos que nós usamos. Por exemplo, aqui nesse trocador de slides eu preciso de uma bateria aqui dentro, tá? Então, essa bateria acaba. Ela pode ser recarregada, algumas, né? Ou precisa ser substituída. Esta bateria acaba. Agora, a criança tem bateria? Não, não tem. Então, essa palavra bateria que ela usou ali está no sentido conotativo. Ela quis dizer que ele está sempre a mil, que ele não cansa, que ele está sempre com a energia lá em cima, sempre. Então, por isso que ela fez essa brincadeira ali, dizendo que parece que a bateria dele não acaba, usando a palavra bateria como um utensílio, né? Um objeto usado por uma pessoa. Não existe. Então, sentido conotativo, ok? Vamos lá. E agora, vamos testar um pouquinho os seus conhecimentos. Analisem as frases em que a palavra fera é apresentada em diferentes contextos e vamos ver quais o sentido empregado nessas frases. Que sentido a palavra fera foi usado? Sentido denotativo, real, ou conotativo, figurado, criativo. Então vamos ver lá. Nós temos 3 frases. Os domadores do circo conseguiram enjaular a fera depois de muito sacrifício. Analise. Número 2. Maurício ficou uma fera quando soube do resultado da prova. Ficou uma fera. O aluno ficou uma fera. Analise essa informação. Aquele aluno é fera em geografia. Fera. Então, vamos ver. Analisem essas 3 frases, anotem aí, pausa o vídeo um pouquinho e vê se você consegue identificar. E na sequência a gente vai fazer a correção, ok? Pausa aí um pouquinho. Então vamos ver lá como ficaram as frases e se você conseguiu identificar. Na primeira, os domadores do circo conseguiram enjaular a fera depois de muito sacrifício.
A fera, o animal que estava no circo, ok? Sentido literal, denotativo, certinho. Maurício ficou uma fera quando soube do resultado da prova. O aluno ficou uma fera, ele ficou bravo, né? Então, sentido conotativo, figurado. Frase 3, aquele aluno é fera em geografia. Quem é fera? Ele é habilidoso, ele se dá bem, ele consegue fazer com facilidade. E essa expressão fera quer dizer muito bom. Então, também no sentido criativo, então no sentido conotativo. Entenderam como que a gente faz essa análise? Que fica muito fácil para a gente compreender quando você coloca isso. Isso existe ou não existe? Então, se existe, denotativo. Não existe, conotativo, ok? E agora, essa é para se divertir, né? Olhem lá o que eu trouxe para vocês. Aviso. Pegue a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. Isso está lá na banquinha do mercado. E agora? De que cabeças eles estão falando? Eles estão falando da cabeça da alface, que se você não pegar a cabeça lá de cima, as outras vão rolar, porque está organizadinho. Ah, pensou que fosse outra coisa, né? Não, ninguém aqui é maldoso a esse ponto, tá? São as cabecinhas da alface que estavam empilhadas, então, para o pessoal começar a pegar lá de cima para não derrubar a pilha de alface, tá bom? Espero que tenham gostado. Pessoal, aquele momento que eu peço para vocês para fazer a anotação da nossa aula, tá? Importante o registro. Data de hoje, o tema da nossa aula e o que nós aprendemos com ela. Importante que vocês tenham a definição lá no primeiro slide, o primeiro quadrinho que eu coloquei para vocês, que faz a ligação do conotativo e denotativo. Denotativo, dicionário, conotativo, criatividade. E a segunda tabelinha que coloca as características, ok? Se vocês tiverem essas aí, legal. Se você quiser complementar com as 3 frases que eu coloquei no treinando, melhor ainda, tá? Vai lá que você tá pronto para a atividade proposta. Eu fico por aqui, desejo a vocês bons estudos e até lá!